disciplina de requisitos. Dentro do RUP, a gente tem lá várias disciplinas, né? 6 disciplinas de desenvolvimento e 3 disciplinas de gestão. Tá aqui, lado esquerdo, aqui que a gente está vendo, né? A disciplina de requisitos é uma das mais importantes disciplinas dentro do processo de software. Por quê? Porque é essa disciplina que a gente identifica as necessidades do nosso usuário. A gente vai, depois da aula de hoje, se aprofundar em requisitos. A gente já começou a falar sobre requisitos e a gente vai se aprofundar mais ainda em requisitos. Tudo bem? Mas é importante a gente conhecer todo o processo de como a gente trata os requisitos, desde a sua identificação até a transformação dele em funcionalidade para sistemas. Tudo bem? Então, é importante a gente ir passo a passo, mostrando para vocês como a gente entrevista o usuário, pega as suas necessidades, as suas expectativas e trabalha isso transformando em produtos de software, né? Que vão compor depois, ao final, o sistema que eu vou entregar para o meu cliente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, a disciplina de requisitos, ela agrupa tarefas relativas ao processo de análise, tá? De negócio e análise da especificação do requisito que está lá no processo unificado. A maior parte do trabalho de requisitos, como a gente possa imaginar, a gente até já comentou, ela é feita no começo do projeto. Então, se a gente pegar o RUP lá, a fase de iniciação, elaboração da arquitetura, construção e transição para a produção, a gente vai logo de cara identificar que boa parte do trabalho de requisitos tem que ser feito naquela iniciação, tá? Lá a gente vai identificar os requisitos, tudo bem? Depois que a gente fizer isso, a gente vai para a fase de elaboração, e lá na elaboração a gente vai detalhar todos os requisitos. Então, requisitos é uma disciplina que começa na iniciação e ela transcende a fase de iniciação e também é desenvolvida na fase de elaboração da arquitetura, que é quando eu pego um requisito, né, um caso de uso, um requisito, e começo a detalhar as regras de negócio, e a partir deles eu começo a transformar essas necessidades e essas expectativas, que são os requisitos, né, em componentes que eu começo a projetar para codificar para o software. Tudo bem? Então, os principais objetivos dessa disciplina, o primeiro é compreender o problema que eu tenho que resolver. Qual é o problema a ser resolvido? Esse é o primeiro tópico que a gente vai conversar, né? Quando a gente chegar para entrevistar um cliente, a gente vai ver que em analisar o problema, que é um processo dentro de requisitos, uma atividade dentro de requisitos, a gente vai ver que analisar o problema trata exatamente sobre isso. Será que o problema que o cliente está me passando é um problema real ou é uma consequência de um problema? E a causa raiz daquilo lá é uma outra coisa que não está sendo explorada. Olha que interessante. Se eu não fizer esse trabalho, eu posso correr o risco de entregar um software que ao invés de resolver um problema, ele vai acelerar o problema, porque ele vai ficar automatizado, tá? Então, o primeiro dos propósitos dessa disciplina é compreender o problema a ser resolvido. Logo em seguida, a gente vai compreender as necessidades de todos os envolvidos. Stakeholders, pessoal, para quem não sabe o que é a palavra stakeholder é todo mundo que tem algum interesse no projeto, né? Algum interessado no projeto, né? Alguém envolvido no projeto, de forma direta ou indireta. Então, o stakeholder é um cliente, stakeholder é um patrocinador, é um investidor, stakeholder é a equipe do projeto, são os usuários finais. Então, stakeholders é todo mundo que está envolvido de maneira direta ou indireta e que tem interesse no projeto. Então, eu tenho que entender quais são as necessidades e as expectativas
desses stakeholders, né? O que eles precisam, o que eles esperam que realmente o sistema faça para eles, né? E o que eles esperam que o sistema realmente faça é o que eu preciso entregar para eles, tudo bem? Então, na hora que eu estiver levantando os requisitos, eu vou lembrar de requisitos funcionais e não funcionais, né? Para ter aquela visão de arquitetura, para entregar o sistema do jeito que o cliente pediu, que ele precisa que funcione lá para ele, tá bom? Outro propósito é definir os requisitos para a solução do problema. Então, atendendo às necessidades dos envolvidos, dos meus clientes, quais são o conjunto de requisitos que vão fazer com que eu consiga construir um conjunto de funcionalidades para um sistema que vai resolver o problema dele. Tudo bem? As expectativas dele. Um outro objetivo importante em requisitos é que eles definem o escopo do sistema que eu vou entregar. Isso é, eu consigo delimitar a fronteira do sistema que eu vou desenvolver. O que vai ser feito e o que não vai ser feito. Então, um dos objetivos de requisito também é o de definir as fronteiras do meu sistema. Quais são as funcionalidades que vão fazer parte do sistema e quais são as funcionalidades que estão fora dessa fronteira. Um outro objetivo é identificar as interfaces do sistema na qual os usuários vão interagir. Como é que vai ser essa troca de mensagens? Como é que a gente vai interagir com os nossos clientes? Tudo bem? Também de responsabilidade dessa disciplina, a identificação de todas as restrições técnicas que o sistema tem, incluindo os requisitos não funcionais. E quando a gente fala de restrição técnica, eu estou falando de banco de dados, linguagem de programação. Eu posso usar qualquer banco de dados? Não, eu tenho uma restrição. Você vai usar o banco Oracle, você vai usar o banco SQL, né? Isso é uma restrição técnica que eu tenho que levantar agora. Eu posso fazer em Java? Não, aqui a gente só usa .NET, né? Eu posso, então, restrições técnicas também. Como é que a gente vai trocar informação com o sistema de contabilidade? Vai ser via XML? Vai ser via um arquivo que eu vou disponibilizar para ele? Vai ser consumo de serviço? Eu vou fazer um serviço que ele vai consumir esse serviço? Né? Como vai ser essa comunicação com... Então, todas essas restrições, que são restrições técnicas, a gente também tem que identificar e deixar claro e endereçar essas restrições dentro do meu sistema. Isso é, o meu sistema tem que cobrir essas restrições. Se não pode usar, eu não vou usar. Se tem que usar, eu vou ter que usar. Tudo bem? A gente, também é um dos objetivos da disciplina de requisitos prover um conjunto de requisitos que vão ser base para a gente criar as iterações do sistema, né, do projeto. Quantas iterações eu vou fazer? 2, 3, 4, 10? Né? E o que vai ter em cada iteração? Lembra de iteração? Iteração são projetos pequenininhos, né? Eu transformo meu projeto grande em um conjunto de projetos pequenos. Então, cada iteração dessa não pode ser feita aleatoriamente. Tem que ser feita a partir de um racional. O racional para criar as iterações são os requisitos. Tudo bem? E, por fim, um objetivo importante aqui também é que os requisitos eles vão prover uma base de informações para que a gente possa definir um cronograma inicial desse projeto e um orçamento para ser cumprido, para ele ser desenvolvido. Né? Então, quanto vai custar e quanto tempo vai demorar, com base nos requisitos que eu identificar, é que eu vou poder gerar essas informações. Por isso, que a disciplina de requisitos, boa parte dela é feita logo na iniciação, que é quando eu preciso ter em mãos todo o cronograma do projeto e toda
o orçamento que eu tenho para gastar nesse projeto. Tudo bem? Então, recapitulando rapidamente, né, os propósitos da disciplina, a gente vai encontrar aí 7, 8 propósitos muito bem definidos. A gente vai compreender o problema que tem que ser resolvido, a gente vai compreender as necessidades dos envolvidos, a gente vai definir os requisitos que vão compor a solução do projeto, do sistema que o cliente quer receber, a gente vai definir o escopo do projeto, o que vai fazer e o que não vai fazer desse sistema, tudo bem? A gente vai identificar as interfaces nas quais o meu usuário vai interagir, tudo bem? E nós vamos também identificar as restrições técnicas do sistema. Isso inclui banco de dados, sistema operacional, linguagem de programação, diretrizes de segurança, performance, desempenho, manutenabilidade, usabilidade, interface com outros sistemas, tudo bem? A gente vai também prover um conjunto de requisitos para que a gente possa fazer o planejamento das interações e prover, com base nos requisitos, ou baseado nos requisitos, um cronograma e um orçamento para ser cumprido no projeto. Tudo bem? Então, compreender o problema, a necessidade dos nossos usuários, os requisitos que vão compor a solução, o escopo do projeto, as interfaces de interação com o meu cliente, com outros sistemas, a identificação de restrições técnicas, operacionais dentro do meu projeto, um planejamento das interações e uma base, e prover uma base para que a gente possa definir um cronograma e um custo para o projeto. Tá bom? Então, esses são os principais propósitos dessa disciplina. Bom, agora a gente vai entrar e vai estudar cada um, pessoal, desse conjunto aqui de atividades. Então, a gente vai estudando aqui o fluxo de trabalho, a gente vai ver assim, é um sistema novo? Se é um sistema novo, eu tenho que ir lá no meu cliente, lá, e analisar o problema, ter certeza que o problema que ele está me endereçando é realmente o problema que tem que ser estudado. Não são poucos os clientes que eu já fui e os projetos que a gente já trabalhou, que no primeiro momento o rapaz fala assim, sabe o que é? A gente quer só uma consulta, né? E a geração de uma tabelinha, pode ser uma tabelinha Excel mesmo, você me gera um arquivo Excel aí para mim, uma planilha Excel, e eu consigo ter lá a informação que eu quero. Aí a gente vai estudar um pouco mais, o cara precisa de indicadores, o cara precisa de informações estatísticas. Na verdade, aquele gráfico que ele pediu, aquele arquivo Excel que ele pediu, que era uma planilhinha, na verdade é um BI. E ele precisa daquilo para diminuir uma perda enorme que ele está tendo junto com o cliente dele, e ele não está sabendo. Então, olha que interessante. Analisar o problema, a gente valida se realmente aquilo que o cliente está pedindo no primeiro momento é realmente o problema que gera insatisfação nele. Tudo bem? Uma vez feito isso, a gente vai compreender as necessidades dos envolvidos. Veja, se o sistema já existe, eu não tenho que endereçar o problema, porque o problema já está no sistema. Então, aqui eu vou compreender as necessidades dos envolvidos no processo. Então, nesse momento, nessa atividade, eu preciso coletar todas as listas de desejo dos meus clientes e validar que essas listas de desejos e necessidades estão aderentes ao problema que eu estou investigando.
E aí eu faço uma perguntinha aqui, né? Esse conjunto aqui de necessidades que eu levantei com o meu cliente está aderente ao problema? Se esse conjunto de necessidades que eu identifiquei com o meu cliente tiver aderente ao problema identificado, a gente segue para a próxima atividade. Se não, eu volto a analisar o problema e começo de novo a mapear o processo dele, a questionar novamente o meu cliente, até que as necessidades que ele me passe aqui estejam aderentes com o problema que ele diz ter, tá? Quando o problema que ele diz ter, que são as dores que ele sente no processo atual dele, né, estiverem compatíveis com as necessidades e desejos que ele quer que o sistema tenha, aí eu vou para a próxima atividade, que é definir o sistema, que é o local, é a atividade responsável por eu pegar os diagramas de caso de uso, os primeiros levantamentos que eu fiz e começar a detalhar e transformar em funcionalidades as necessidades do meu cliente. Então, aqui eu pego um conjunto de necessidades e aqui eu transformo aquelas necessidades. Essas necessidades, elas podem ser levantadas por caso de uso, né? Então, quando a gente trabalhar o caso de uso, né, a gente identificou o caso de uso, validou, quando a gente chegar nessa atividade, a gente vai pegar cada caso de uso e extrair dos casos de uso os requisitos que vão compor o sistema. Tudo bem? Em gerenciar o escopo de sistema, eu vou ter certeza que todas as funcionalidades que eu desenhei a partir das necessidades que eu levantei, elas estão perfeitas, né? E está cobrindo todo o trabalho que eu preciso fazer. Tudo bem? Então, se está cobrindo todo o trabalho que eu preciso entregar, se está tudo bonitinho, bacana. Se não está, eu tenho que voltar aqui e entender se está faltando necessidade ainda para o cara. Se o sistema que eu estou definindo aqui, e estou validando com ele aqui, ainda não é o sistema que ele precisa ter na visão dele, é porque alguma necessidade eu ainda não levantei. Então, eu tenho que voltar para cá e continuar a fazer um trabalho de levantar as necessidades para descobrir outras funcionalidades que aí sim vou endereçar para o sistema e vão compor as funcionalidades que vão gerar o sistema que ele precisa. Estar presente no sistema que ele precisa. Tá bom? Uma vez o trabalho está todo lá no escopo, está tudo definido, está tudo bonitinho, eu vou trabalhar esse escopo. E agora eu vou pegar todas as funcionalidades que estão aqui, definidas no sistema, né? Então, eu tinha um conjunto de necessidades, que era um conjunto de casos de uso, que virou um conjunto de funcionalidades, que compõem o sistema. E agora eu vou pegar cada funcionalidade dessa e vou detalhar. Quando eu falo refinar a definição do sistema, eu estou querendo falar que eu vou detalhar toda essa definição aqui do sistema. Olha que interessante esse diagrama. Enquanto todas essas atividades acontecem, nessa sequência que eu falei para vocês, uma atividade vai permeando aqui durante todo esse tempo, que é gerenciar os requisitos. Então, aqui, eu vou gerenciando todas as possíveis mudanças que possam acontecer nesses requisitos aqui. E aqui, gerenciando esses requisitos, eu tenho certeza que o sistema que eu estou refinando aqui, detalhando para entregar, ele está compatível com o problema que eu identifiquei com o meu cliente e com as necessidades que ele me passou. Tudo bem? Então, é muito importante que a gente gerencie as mudanças, porque eu posso estar aqui definindo um sistema e, nesse momento, uma mudança é solicitada. Então, esse processo aqui vai ter um conjunto de atividades aqui dentro
que quando essa atividade acontecer, tem um conjunto de tarefas que estão aqui que vão ser startadas e elas vão garantir que todo esse processo aqui que já ocorreu vai ser atualizado com essas mudanças aqui. Tudo bem, pessoal? Entenderam esse fluxo da disciplina de requisitos? Eu posso continuar em frente? Aguardo uma manifestação de vocês, pessoal. Professor? Pode continuar. Podemos continuar? Pode. Tranquilo, então. Bom, a gente vai trabalhar agora na atividade analisar o problema. Então, analisar o problema, ele vai estabelecer um acordo entre o problema a ser resolvido. Né? Ou, aliás, ele vai estabelecer um acordo sobre o problema que vai ser resolvido. Então, qual é o real problema que o meu time tem que trabalhar para atender a sua necessidade? Para isso, ele tem um outro objetivo que é: eu preciso identificar todos os envolvidos no processo. É um processo de pagamento? Quem está envolvido? É um processo de recebimento de materiais? Quem é que está envolvido? É um processo de compra de materiais? Quem é que está envolvido? É um processo de liberação de carga? Quem é que está envolvido? É um processo de geração de rotas de entrega? Quem é que está envolvido? Então, é interessante a gente entender todos os envolvidos, porque todas essas pessoas vão ter que ser contatadas. É lógico, o representante de cada envolvido, né, vai ter que ser contatada para a gente poder entender deles qual é o problema que realmente está afligindo eles. Aqui também eu vou começar a trabalhar o que eu devo tratar no meu sistema e o que não vai ser tratado no meu sistema. Tudo bem? E o outro objetivo dessa atividade é já começar a identificar as restrições que serão impostas para o sistema que eu vou desenvolver. É restrição técnica, é uma restrição legal. Então, logo no começo, de analisar o problema, a gente pega muito... Como a gente não tem ideia de como tecnicamente vai ser construído o sistema, né, porque ainda nem sei o que eu vou fazer, né, nesse primeiro momento, eu vou ter muita restrição de negócio, restrição legal, de lei. Olha, você quer fazer desse jeito? Não pode. Tem uma norma do governo que diz que todo o caminhão tem que sair com uma nota fiscal física. Ah, então eu não posso ter sola digital? Não, não pode. Então, essas restrições que vão ser impostas no sistema, principalmente de negócio, elas são identificadas nessa atividade, que é a primeira atividade que, quando nós falarmos de requisito, alguém vai ter que fazer. Tudo bem? Essa atividade, ela está subdividida em 4 passos. Cada passo desse chama tarefa. Tudo bem? O Rubio chama de tarefa. E quem é que vai executar essas tarefas? O analista de sistemas. Está aqui, ó. Quem executa? O analista de sistemas. O que ele vai executar? Existe uma tarefa que chama capturar o vocabulário comum. Obter esse vocabulário comum. E o que é esse obter o vocabulário comum, né? A gente vai, daqui a pouquinho, entrar em cada uma dessas tarefas para entender o objetivo de cada uma delas. Ele vai gerar um glossário de termos, que a gente vai usar bastante para identificar, né, os termos que a gente usa no projeto. A gente vai localizar os atores e os casos de uso, vai desenvolver uma visão de negócio e vai desenvolver um plano de gerenciamento de requisitos, né, que é como eu vou gerenciar os meus requisitos. Para isso, a gente vai ter aqui as entradas, né, para esse processo. Então, vão entrar pedidos envolvidos, o plano de iteração vai entrar para mim saber o que eu tenho que fazer agora, né? E, ao final desse localizar atores e casos de uso, eu vou ter os atributos dos requisitos
e um modelo de caso de uso. Tudo bem? Então, para cada uma dessas tarefas, eu tenho as entradas e tenho as saídas. Tudo bem? Em analisar o problema, a gente vai trabalhar a primeira tarefa, que é capturar um vocabulário comum. A gente precisa definir um vocabulário para o projeto. Um vocabulário que seja composto, né, dos termos e as expressões que são mais utilizadas no domínio daquele processo. Então, se o cara vai fazer uma rota para transportes, então vai ter um termo que chama romaneio. Vamos criar o romaneio de entrega. Puxa vida, muita gente agora, vocês mesmos, devem estar perguntando para mim. Puxa, Rubens, o que é um romaneio de entrega? Né? Esse romaneio, esse termo romaneio, ele vai ter que ser definido nesse documento aqui que chama glossário de termos. E o que é o glossário de termos? É um documento que tem o termo, romaneio, a definição do termo. Romaneio é um documento que determina a sequência das entregas das notas fiscais constantes no caminhão. Então, é um documento que determina a sequência de entrega das notas fiscais do caminhão. Ah, legal. Quem é que definiu isso? O gerente de logística. Então, é o termo, a descrição, o que é o termo e quem definiu. Esse é um documento simples, básico, que chama glossário de termos, que é o documento gerado nessa tarefa aqui. Tudo bem, pessoal? Entendido nesse termo aqui? Entendemos a necessidade de gerar o glossário de termos? Sim, dependendo de quem for observar as informações, todo mundo vai ter o mesmo conhecimento com o glossário, né? Exatamente. É para isso que a gente usa o glossário. Independente, por exemplo, você está no projeto há 2 meses, e eu pego o Kaique e coloco no projeto amanhã. Aí, esse documento de glossário de termos, ele vai ser usado para que todo mundo que vai sendo contratado para trabalhar naquele projeto leia esse glossário de termos e consiga entender quais são os termos utilizados dentro daquele processo de negócio. A gente vai trabalhar numa clínica médica, com sistemas médicos, nós temos que entender os termos que são utilizados lá. O que é uma guia? Né? O que é glosar? É glosar ou é grosar? Entenderam? Então, quando a gente começa a trabalhar com uma atividade que a gente não é uma atividade comum para a gente, o glossário de termos ele dá uma visão muito interessante, muito correta de todos os termos que vão descrever o negócio do meu cliente. Tá bom? Bom, prosseguindo com a atividade analisar problema, nós vamos agora para a tarefa localizar atores e caso de uso. Tudo bem? Lá no RUP, ele usa agente como um sinônimo de ator. Tá? Eu prefiro ator. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, o título da tarefa, localizar atores e caso de uso. Olha que bacana, né? Como é legal ter um processo definido, né? Então, o cara entrou amanhã na minha empresa, ele vai trabalhar com requisito, ele sabe que a primeira coisa que ele vai fazer é analisar o problema. E a primeira coisa que ele tem que fazer é identificar o vocabulário, né? Só que identificar o vocabulário não é que primeiro faz identificar o vocabulário, depois faz localizar atores, não é bem isso. Essas tarefas, elas são feitas meio que simultaneamente, mas eu tenho que definir a atividade aqui para que eu possa depois treinar minha equipe nesse processo e a minha equipe saiba que naquele projeto ela tem que, para analisar o problema, capturar o vocabulário comum, localizar os atores no caso de uso, desenvolver um documento de visão, né, e desenvolver um plano de gerenciamento desses requisitos.
Esse é o objetivo dessa atividade, analisar problema. E o objetivo dessa tarefa, localizar atores, né, é identificar quais são os atores, os casos de uso, que vão interagir com o sistema. Tudo bem? Então, a partir do momento que eu pegar esses casos de uso aqui e transformar em requisitos, e esses requisitos em funcionalidade do sistema, quem é que vai interagir com esses casos de uso, né? Quem é que vai interagir com essas funcionalidades e quais funcionalidades vão virar os casos de uso. Então, as tarefas que eu tenho que executar são localizar os atores. Então, a gente localiza os atores perguntando, né? Quem é que vai interagir com essa tela? Recebimento de produto. Quem é que vai receber o produto? Vai ser o estoquista. Então já sei que um ator que vai ter que interagir com a tela de recebimento de produto é o estoquista. Tudo mais alguém? O gerente de produção também pode acessar. Então, estoquista e gerente de produção. Já estou localizando atores desse processo. Quais são os casos de uso envolvidos nesse processo? Receber produto. É um caso de uso. Tudo bem? Armazenar, baixar produto no armazém. É outro caso de uso. Entenderam? Então, eu começo a localizar quais são os casos de uso que fazem parte da solução do problema que eu estou identificando com ele lá. Tá bom? Depois eu vou descrever, eu vou associar como que aquele ator interage com aquele caso de uso. Como que o ator interage com aquele processo. Então, eu vou fazer uma breve descrição aqui para mostrar a interação de um ator com o caso de uso. Só isso, bem simples. Tudo bem? Aí eu vou agrupar, eu vou empacotar, eu vou agrupar esses casos de uso e ator para que eu possa apresentar isso no formato de diagrama de caso de uso para o meu cliente. Então, aqui, eu vou criar a primeira versão do meu diagrama de caso de uso, que é um diagrama onde eu tenho aqueles bonequinhos que são os atores se relacionando com aqueles círculos, né, que são os casos de uso. Tudo bem? Os círculos, que são os casos de uso, vão virar funcionalidades, que eu vou detalhar em outros processos, tá? E os atores vão virar usuários que vão interagir com o meu sistema. Tá bom? Então, já falei em diagrama de caso de uso, agora eu vou validar o modelo de caso de uso junto com meus clientes e vou avaliar os resultados, se estão aderentes ou não. Tá bom? Uma outra tarefa dessa atividade é desenvolver o documento de visão. Esse documento de visão, ele precisa ter alguns tópicos, né? Então, ele precisa ter lá qual é o problema que eu vou... Aqui eu vou formalizar, olha que interessante, pessoal. Eu fui lá, analisei o problema, e de que forma que eu passo isso para um documento onde eu posso lá mostrar para o cara direitinho que eu entendi o problema dele. É por meio desse documento de visão. Nesse documento de visão, eu vou colocar lá o problema ou os problemas a serem resolvidos, quem é o investidor ou o patrocinador desse projeto, que tem interesse, inclusive, em pagar o desenvolvimento desse projeto, tudo bem? Aqui também, nesse documento, eu vou colocar quem vai usar... Olha que interessante agora, pessoal. Eu vou agora usar vários termos que, no primeiro momento, parecem ser iguais, mas são muito diferentes. Então, olha que interessante. Eu vou identificar os meus patrocinadores financeiros, aquele que vai bancar financeiramente o projeto. Eu tenho que identificar também os meus patrocinadores políticos. Quem é que pode, no momento de crise, me ajudar, junto com o restante da empresa, a fazer com que eu consiga ter sucesso com esse projeto? Tudo bem? Eu preciso entender quem são os clientes, que são as pessoas que vão ajudar a especificar o projeto. Quem são os meus usuários?
as pessoas que vão usar o sistema que está sendo especificado para construir. Tudo bem? Isso vai ter que ter nesse documento de visão, tá bom? Aqui também eu vou colocar o escopo. Então, nesse documento de visão, eu vou colocar lá tudo que vai fazer parte do sistema e tudo que não vai fazer parte do sistema. Então, olha, pessoal, pelo que eu vi, esse é um projeto em que o sistema que vai ser desenvolvido vai ter que tratar A, B, C, não vai tratar, por exemplo, da contabilização automática, dos lançamentos automáticos na contabilidade. Ah, não, isso vai ser feito por outro sistema. Ah, tá bom. Então, eu coloco no meu documento. Também preciso colocar no documento de visão quais são os recursos chaves do sistema, né? Quais são as funcionalidades chaves que ele tem que ter para atender as necessidades do meu cliente? Quais as restrições que existem para esse projeto? Tudo bem? Então, para essa tarefa, eu tenho lá 7 passos para cumprir. Documentar e formalizar o problema a ser resolvido, tudo bem? Identificar os patrocinadores e os outros envolvidos, definir as fronteiras do sistema, identificar as restrições que estão sendo impostas para esse projeto que eu vou trabalhar e mapear e indicar a solução do problema. E aí tem um exemplo de como eu devo fazer isso. Eu tenho que fazer no modelo. O problema D afeta tal coisa, o impacto disso é tal coisa, e uma solução bem bacana para isso seria fazer isso. Então, um exemplo aqui é o problema D, resolução fora de hora, em horário impróprio de problemas de serviços ao cliente. Então, eu estou resolvendo problemas fora do horário do meu cliente. Afeta quem isso? Todos os nossos clientes. Os representantes nossos que dão suporte ao cliente e os nossos técnicos de serviço. Qual é o impacto disso? Eu tenho insatisfação do meu cliente, eu tenho uma queda visível da qualidade, porque os técnicos e os meus representantes, às vezes, eles têm que estar em 2, 3 lugares simultaneamente e não dá para estar ao mesmo tempo, então eles têm que sair correndo de um canto para outro. Isso faz o meu funcionário ficar insatisfeito, porque ele tem que sair de um canto, pegar outro cliente, mal consegue almoçar, mal consegue chegar na faculdade, né? Então, torna o meu cliente insatisfeito e eu tenho perda de receita, porque eu deveria ter atendido 2 clientes, 3 clientes, eu consigo atender um cliente, porque eu não estou tendo, né? Eu estava num cliente aqui na Paulista, tive que ir lá para o Butantã e o próximo cliente na Paulista de novo. Não vou conseguir estar lá, né? Então, tá ruim. Agora, qual é a solução que a gente está propondo para isso? Eu vou fornecer acesso em tempo real a um banco de dados de solução de problema. Então, eu vou criar um banco de dados de solução de problema, colocar isso na web, e os meus representantes de suporte, eles vão acessar essa base de conhecimento e vão conseguir dar o primeiro atendimento para o meu cliente. Uma outra solução é agendar a saída dos meus técnicos, fazendo um planejamento disso. Na hora certa, ele vai estar no cliente, conforme foi planejado. Tudo bem? Então, essa é a solução. Então, olha que interessante. Eu mapeei um problema no qual eu coloquei lá qual era o problema, onde ele afetava, qual o impacto ele traz para o negócio. E depois eu propus uma solução, que vai ser discutida depois entre todo mundo para ver se é isso mesmo. Tudo bem? Uma vez que eu mapeei todos os problemas, né? Mapeei o problema, o que ele afeta, o impacto que ele dá e uma solução para eles, né? Eu vou definir os recursos que o sistema vai ter que ter, né? E depois eu vou validar isso com o meu cliente. Bacana, pessoal? Então, na hora de criar esse documento de visão, eu vou ter que cumprir esses 7 passos aqui para que eu tenha um documento de visão que realmente seja compatível, né? Que seja aderente, que demonstre de verdade que eu tenho domínio sobre o problema que eu estou analisando. Por fim, nessa atividade, a próxima atividade aqui, a próxima tarefa, é desenvolver um plano de gerenciamento de requisitos. E aqui eu vou trabalhar isso
para que eu possa gerar uma rastreabilidade entre os requisitos, né? E isso vai ajudar com que eu possa avaliar o impacto de uma mudança de um requisito. Então, se eu mexer no requisito 10, ele impacta em qual requisito? Se eu criei esses atributos de rastreabilidade, eu consigo ver qual é o impacto que ele gera nos outros requisitos. Também nos testes, né? Se esse requisito incluir produto, ele gerou a funcionalidade que é a tela de inclusão de produto. Se eu tiver uma falha nessa funcionalidade do sistema, ele impacta em outras funcionalidades. Então, esse gerenciamento de requisitos, esse plano de gerenciamento e essa geração da rastreabilidade vai me ajudar a fazer isso, né? Eu vou gerenciar melhor o escopo do projeto, eu vou sempre verificar se todos os requisitos do sistema que estão endereçados para a implementação, isso é, tudo que o cliente pediu já está endereçado e vai ser codificado depois, tá? Eu já começo a fazer o primeiro levantamento disso, tá? Eu vou verificar se o aplicativo faz apenas o que está esperado para ele, né, que ele fizesse, e vou gerenciar as mudanças. Aí você fala assim para mim, Rubens, mas tem atividades aqui que estão além de analisar o problema. Eu vou falar para vocês, está mesmo. Porque essa tarefa, desenvolver o plano de gerenciamento, eu faço uma versão inicial desse desenvolver plano de gerenciamento nessa atividade de analisar problema, e eu vou refinando esse plano na linha do tempo. Tudo bem? Eu vou usando esse plano e vou refinando esse plano na linha do tempo. Então, conforme outras atividades foram aparecendo, eu posso usar uma tarefa, ou refinar uma tarefa, ou trabalhar de novo a mesma tarefa numa outra atividade. O RUP faz isso, tá? Agora a gente vai para a atividade compreender as necessidades. Então, agora eu entendi o problema, eu vou compreender as necessidades do meu cliente, né? Aqui, ó, o principal objetivo aqui é que a gente identifique a lista de necessidades e desejos que o meu cliente tem e que ele gostaria que tivesse encapsulado dentro do projeto que eu vou entregar, dentro do sistema que eu vou desenvolver. Tudo bem? Então, essa atividade ela é muito importante, porque é a partir dela, dessas necessidades que eu vou entender do meu cliente, que eu vou transformar essa atividade depois em funcionalidades que o meu sistema deve prover. Tudo bem? Então, olha que interessante. A primeira tarefa é capturar o vocabulário comum. Olha, Rubens, a gente já falou sobre isso. Então, conforme eu havia dito para vocês, aqui, em compreender a necessidade dos envolvidos, eu posso, de novo, encontrar um termo novo. Então, se eu vou, durante o entendimento das necessidades, capturar um novo termo, eu vou identificar um novo termo, esse termo tem que estar no glossário. Então, aqui eu vou, de novo, trabalhar o vocabulário comum. Tudo bem? Agora, aqui é importante, ó. Eu vou identificar todas as solicitações do meu cliente. Isso vai estar numa ata, isso vai estar num documento, né? Eu vou coletar todas essas solicitações. Para isso, eu tenho que ter 3 passos muito importantes. Primeiro, qual é a origem dessa necessidade? A origem é importante, né? Porque pode ser um problema que está dentro de um processo que já existe. Ele pode estar dentro, que está faltando automatizar. Ele pode estar dentro de um sistema que já existe e o sistema está com problema e está gerando essa necessidade. Tá? Então, da onde vem essa necessidade? Depois que eu entendi da onde veio, para mim ir lá e em loco, ver com ele se realmente aquela necessidade é um requisito que eu tenho que incorporar no sistema, tá? É uma necessidade real. Eu vou reunir as informações.
Então, aqui, eu posso reunir informações de várias formas. Eu posso agendar com ele alguma reunião, e nessas reuniões eu levar questionários para ele responder. Eu posso entrevistar o meu cliente, e durante a entrevista, eu vou pegando as informações dele, vou escrevendo as necessidades dele, tá? Eu posso ir questionando ele durante a entrevista, e ele vai me mostrando o que está doendo no processo de negócio dele. Depois eu reúno tudo isso e documento isso. Documento isso numa ata, num diagrama de caso de uso, num documento de requisitos inicial, ou no próprio documento de visão. Lembra do documento de visão? Eu pego aquele documento de visão e vou retrabalhar ele, está até aqui, ó. Tá? Eu vou de novo retrabalhar com as informações que eu vou capturando aqui, eu vou atualizando esse documento de visão, porque é ele que vai me dar as informações para me gerar essa parte do problema aqui. Tudo bem? Aqui também, eu vou localizar os atores e o caso de uso. Por quê? Conforme eu vou entendendo as necessidades, eu vou identificando novos atores, e aqui eu vou identificando e vou ratificando os que eu já encontrei. Tu entenderam isso? A importância disso, né? Eu vou ratificando e vou identificando novos atores e novos casos de uso. Aqui eu vou desenvolver também, a partir de agora, nas entrevistas, eu vou começar a me preocupar também com os requisitos não funcionais. Lembra que nós falamos que é muito importante, além da gente entender quais são as necessidades funcionais, as funcionalidades que tem que ter no sistema, eu preciso ter também as necessidades técnicas, algumas restrições que não são funcionalidades, mas que tem que estar no software. É nesse momento que eu começo a levantar isso. E, para isso, eu vou escrever um documento que a gente vai chamar de documento de requisitos não funcionais, ou no RUP, eles chamam de especificações suplementares. Então, documento de especificações suplementares ou documento de requisitos não funcionais, ele descreve a mesma coisa. Requisitos não funcionais. Restrições que o projeto tem que ter. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é entender o que ele precisa ter de qualidade no sistema. Então, eu vou falar de usabilidade. Eu tenho alguma cartilha, alguma metodologia de usabilidade que eu tenho que seguir? Eu sigo o Design Material do Google. Então, eu tenho que levantar aqui, porque toda a usabilidade da minha interface com o usuário vai ter que seguir o Material Design lá do Google. Que legal. Entenderam? Disponibilidade. Qual é a disponibilidade do meu sistema? Ele é alto desempenho, é baixo desempenho? O que ele vai suportar, né? Ele vai suportar que tipo de bancos, que tipo de interações, que tipo de relacionamento com outros sistemas ele está pronto para suportar, né? Quando eu falar de restrições de design, por exemplo, é de projeto, né? Técnicas mesmo, né? Quais são as restrições que essa linguagem gera para mim, né? Então, essas restrições de linguagem, lá no tempo de projeto, eu tenho que identificar, porque senão eu deixo isso aberto e meu programador vai pensar que a linguagem de programação ou o meu cliente não sabe disso e vai achar que tudo que ele pediu, a linguagem de programação que está sendo usada, dá suporte. E se não der suporte, ele não vai conseguir implementar. Então, eu tenho que capturar essas restrições de design para não deixar isso crescer dentro do projeto. Já resolver logo de cara. Tudo bem? A outro tipo de restrição é com relação à implementação. É linguagem de programação mesmo. Qual é a linguagem de programação que você vai usar? Qual é a linguagem de banco de dados que você vai usar? Tudo bem? A outra restrição é com relação às interfaces. E a interface, pessoal, interface pode ter a interação do usuário com a interface do sistema, que a gente já viu aqui, usabilidade,
Então, quando a gente falar de interface aqui, nós estamos falando de comunicação com elementos externos do sistema. Então, como o meu sistema que eu estou projetando agora vai falar com o sistema de contabilidade, com o sistema do banco, né? Então, vai falar via o quê? Via um protocolo, via um serviço, via um XML, um JSON, como é que ele vai falar? E restrições físicas, né? Física mesmo, né? Local físico de trabalho, né? Então, tem que trabalhar dentro do cliente, não pode trabalhar remoto, tá? Eu tenho que capturar também requisitos de conformidade. E isso aqui, pessoal, é muito importante, porque se eu esquecer aqui de levantar detalhes da lei, legais, eu posso construir um software que, no meio dos testes, o cara vai falar assim, muito bacana, mas o governo não deixa. Como assim? Tem uma lei, um decreto-lei, que não permite que se faça isso. Puxa vida, eu não sabia, gastei dinheiro, gastei prazo, gastei recurso, e acabei desenvolvendo algo que eu já poderia, lá no começo, saber que eu não poderia desenvolver. É para isso que serve essa conformidade aqui. E quando a gente fala de documentação, é toda a documentação que eu vou ter que entregar no projeto, né? Para que esse projeto possa entrar em produção, o que eu tenho que gerar de documentação para o meu cliente? Então, são esses passos aqui todos que têm que ser cumpridos quando eu fizer esse documento de especificações suplementares. Bacana? Por fim, nessa atividade aqui, a gente vai falar de uma tarefa importante, que é gerenciar dependências. E essa é uma tarefa tão importante que ela vai ser realizada em mais algumas atividades lá na frente. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo estabelecer algum critério para os requisitos que eu levantei, eu consigo priorizar esses requisitos e estabelecer uma rastreabilidade entre eles. E isso é muito importante, que a gente vai ver lá na frente, que eu vou ter que criar um plano de interação para o desenvolvimento do projeto. Como que cria esse plano, esse cronograma de cada interação? Analisando as dependências, né? E é essa tarefa aqui que eu tenho que executar para que eu possa saber o que é gerenciar uma dependência. Então, primeiro, eu tenho que definir alguns atributos e endereçar esses atributos aos requisitos. Então, como exemplo aqui, eu deixei uma tabelinha com 5 atributos que devem fazer parte da lista de requisitos. Qual é o benefício que isso traz para o negócio? É alto, médio, baixo, né? Muito baixo, muito alto, né? Qual é o esforço que eu vou ter para transformar aquele requisito numa funcionalidade para o meu cliente usar? É algo complexo, muito complexo, média, alta complexidade, baixa complexidade? Então, aqui, a gente vai criar o que a gente chama, pessoal, de uma sequência de Lineker, né? Que é, deixa eu só ver aqui, se eu consigo vir aqui, ó, para mostrar para vocês alguma coisa. Espera aí, ó. Por exemplo, deixa eu criar um slide novo aqui, ó, só para mostrar para vocês. O que é, pessoal, essa sequência de Lineker? Que é uma forma que a gente criou de estabelecer um critério que não é mensurável em algo mensurável. Então, por exemplo, emitir pedido de venda. Tudo bem? Emitir pedido de venda é um dos meus requisitos. Aí, olha que interessante, ó. Eu só vou criar aqui rapidamente para a gente demonstrar, tá?
eu trabalhar aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Olha que interessante isso. Olha como a gente aplica isso na real, né? Saindo da teoria e indo para o mundo real, que é o mundo que vocês gostam, né? Aqui, ó. Aqui está o requisito que a gente acabou de criar, identificar ele. E aí a gente vai agora falar assim, ó, qual é o benefício, né, que a gente tinha colocado lá, né, para o negócio. O benefício, então eu coloquei uma escala aqui, ó. Deixa eu só criar a escala aqui rapidinho. Ó, eu vou criar uma escala aqui, só para vocês entenderem como que é, ó, escala. Então eu vou colocar assim, que 7. 7, pessoal. Ou 5, né? Vou colocar 5. É muito um benefício extraordinário. Muito, ou grande, vou colocar grande aqui, vai. Muito grande, um benefício muito grande. Aqui ele é grande. Opa. Vamos começar do primeiro, então, né? Mais fácil. Então, é muito pequeno. Pequeno. Médio. Grande. Muito grande. Ou ele podia ser muito relevante, pouco relevante. Entenderam, pessoal? A gente usa aqui a escala que a gente pode criar do jeito que a gente achar conveniente aqui, que o cliente vai entender. Aí a gente vem aqui e fala assim, olha que bacana que é isso aqui. Esse pedido aqui, emitir pedido é uma coisa muito grande para o projeto, né? Porque ele vai emitir nota fiscal, faturamento, vai impactar diretamente no faturamento. Qual é o esforço para fazer isso? O esforço também é muito grande, porque é bem complexo, tem que ver imposto, tem que ver um monte de item lá, né? Aí ele vem lá e fala, pô, isso impacta a arquitetura? Qual é o impacto disso na arquitetura? Impacta muito, o impacto é médio. Legal, impacto médio. E aí eu vou colocando aqui. E aqui, pessoal, eu coloco um total de pontos. E o total de pontos, por exemplo, é um vezes o outro. Então, se eu tivesse só 3 critérios aqui, eu ia colocar 5 e 5, 25, vezes 3, 75 pontos. Então, esse requisito ele tem 75 pontos de importância. Olha que bacana, né? Nós estamos falando de alguma coisa que parecia assim, meio que teoria, né? Mas que a gente pode usar muito fortemente para priorizar a importância dos meus requisitos em função dos pesos que eu dou para ele dentro dos meus atributos, dentro dessa tabela de atributos que eu tenho aqui no meu sistema, que eu vou fazer no meu processo. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Ficou bom? Ou tem alguma pergunta? Entenderam direitinho o que é a importância de criar esses atributos e como que a gente usa isso depois para gerenciar essas dependências e gerenciar a priorização desses requisitos? Por favor, vocês querem interagir um pouco? Pessoal, não estou ouvindo ninguém de vocês, pessoal. Definindo o sistema é uma das atividades mais complexas e mais importantes, né, que eu tenho agora. Por quê? A partir do momento que eu
compreendi as necessidades, analisei o problema, identifiquei as necessidades, e essas necessidades estão compatíveis com o problema que eu identifiquei, agora eu vou transformar aquelas necessidades em requisitos funcionais e não funcionais, eu vou detalhar eles agora nessa atividade que chama definir o sistema. E definir o sistema, a gente vai ver aqui que várias das atividades que a gente já estava fazendo, a gente vai continuar fazendo aqui, tá? Só que agora, num nível de detalhe maior, tá? Então, qual é o objetivo de definir o sistema? É que a gente consiga transformar, convergir de necessidades para o escopo do sistema, entendeu? Então, essa atividade, ela vai tratar do alinhamento sobre o entendimento, sobre quais serão as funcionalidades que o sistema vai disponibilizar para o cliente. Então, lá eu tinha um conjunto de necessidades. Agora eu vou transformar essas necessidades num conjunto de funcionalidades que eu vou disponibilizar para o cliente. Tudo bem? A outra coisa, eu vou analisar, avaliar e vou endereçar todas as solicitações e necessidades que foram identificadas pelos meus clientes nas funcionalidades. Então, todas as solicitações e desejos que eu aprovei junto com o meu cliente, agora eu vou transformar em funcionalidades do sistema por meio de requisitos funcionais e não funcionais. Tá? Eu vou refinar o documento de visão para que eu possa capturar todos os recursos, as funcionalidades que vão caracterizar o sistema. Então, eu vou pegar o documento de visão agora, vou trabalhar em cima dele, para que eu possa, de verdade, incluir nele as funcionalidades do sistema. Tá bom? Eu vou também refinar e detalhar todos os casos de uso, descrevendo, inclusive, os cenários de cada caso de uso. Eu vou refinar as especificações suplementares, que são os requisitos não funcionais, descrevendo quais são as restrições técnicas que eu vou ter que cumprir de acordo com aquilo que o cliente passou para mim. Também eu vou atualizar o glossário de termos, que eu posso identificar novos termos, e vou atualizar as dependências existentes entre os casos de uso. Eu vou atualizar a rastreabilidade que existem entre cada um dos requisitos. Tá? Então, olha que interessante. Enquanto que as atividades de análise de problema e entendimento das necessidades envolvidas, elas vão criar uma interação inicial, onde os meus clientes eles vão especificar uma necessidade, uns desejos em relação ao negócio, essa atividade, ela vai definir quais são as funcionalidades que o sistema tem que ter. Tudo bem? Então, é bem importante, e isso vai ser bacana, porque aqui eu já começo a detalhar o papel de cada ator e qual o cenário de cada caso de uso, já pensando na funcionalidade do sistema. Bom, então, definir o sistema é composto por esse conjunto aqui que vocês estão vendo de tarefas, a gente acabou de falar sobre elas, né? Aqui eu coloquei. O interessante aqui em localizar atores e casos de uso é que aqui agora, né, eu vou de verdade refinar e vou detalhar os casos de uso, nos quais eu vou descrever todos os cenários de cada caso de uso que eu desenhei no meu diagrama de casos de uso. Tá bom? É bom a gente saber disso, pessoal, porque na próxima aula a gente já vai trabalhar a questão do requisito a partir de identificação de caso de uso. Então, tudo que nós estamos vendo na aula de hoje, na aula que vem, a gente vai ver na prática. Tá bom? Bom, uma próxima atividade agora é gerenciar o escopo do sistema. E, nesse momento, eu tenho que entender, primeiro, eu tenho que priorizar os casos de uso.
a partir daquela dependência, dos atributos que eu criei, né? Eu criei uma forma que eu posso quantificar, e a partir de quantificar, eu vou pontuar e vou classificar do maior para o menor. Então, quanto maior a pontuação, maior a importância daquele requisito dentro do sistema, tá? Eu vou considerar também as dependências de negócio, não só pontuação, mas as dependências de negócio. Por exemplo, incluir produto. Eu não posso emitir pedido se eu não tiver incluir produto pronto, tá? Eu não vou ter produto para poder trabalhar. Então, além de eu conseguir priorizar a importância, priorizar pela importância, eu vou priorizar também pelas dependências do negócio. Tudo bem? Então, esse é o grande fator, né? É o grande trabalho que essa atividade se propõe a fazer. É priorizar e gerenciar se todo o escopo que foi levantado está aderente às necessidades, se eu consigo fazer esse trabalho. Se eu não conseguir fazer esse trabalho, eu tenho que voltar lá também e falar assim, olha, é muita coisa para fazer no tempo que você precisa, né? A gente vai ter que alinhar essas necessidades de novo para priorizar novamente, até que todo o trabalho seja endereçado e que todo o trabalho que está endereçado seja possível de ser feito. Tudo bem? Então, aqui, nessa disciplina aqui de gerenciar o escopo do sistema, a gente vai... A importância maior dele é realmente priorizar os casos de uso. É aqui que a gente vai ver se todo o trabalho que eu fiz até agora, pegando as necessidades e transformando em funcionalidades, estão aderentes um com o outro. Então, as necessidades que eu levantei estão aderentes às funcionalidades que eu estou criando como sistema? Show! Se está aderente, bola para frente. Então, agora eu vou fazer um trabalho que é priorizar aquilo que eu vou desenvolver. Então, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, né? E isso tudo a gente vai usar aquela tabela de lista de requisitos com pontuação, para que a gente possa, a partir daquela tabela, verificar quais são os requisitos mais importantes. E também as dependências existentes entre um requisito e outro requisito, a dependência de negócio, por exemplo. Tudo bem? Bom, então, para priorizar o caso de uso, é importante a gente ter a ideia que, assim, alguns cenários, eles são muito importantes para o projeto. A gente fala que, arquiteturalmente, eles são significativos. Por quê? Eles dão aquela estrutura, eles formam a coluna cervical do sistema, né? É a coluna mestre, de lá que sai o restante do trabalho, né? Eu tenho que identificar quais são esses cenários. São esses cenários que eu preciso trabalhar. Então, para que a gente possa direcionar, fazer um direcionamento nesse sentido, a gente vai ter algumas considerações a fazer. Primeiro que, assim, eu tenho que considerar a visão do investidor. O que é crítico, o que é importante, o que é útil, o que não é útil. E, para isso, eu vou considerar aqueles atributos que nós colocamos lá na lista de requisitos. Qual é o impacto arquitetural do cenário que eu vou agora, que eu vou trabalhar? É nenhum. Eu não vou ter impacto nenhum. Então, se eu tirar aquilo, colocar aquela... detalhar agora ou depois, arquiteturalmente não muda nada. Ou não, se eu trabalhar esse cenário, eu vou ter que estender a arquitetura, complementar a arquitetura com mais alguma coisa. Agora eu tenho que colocar umas visões de segurança que até agora eu não estava muito preocupado. Então, quando a gente fala em estender alguma coisa na arquitetura, é adicionar algumas visões que até então eu não estava preocupado. Tudo bem? Então, quando fala em estender a arquitetura, né? Estender por exemplo, estender um tratamento de segurança em função daquele caso de uso, daquele requisito
que eu estou selecionando para trabalhar nessa interação. Tudo bem? Esse requisito que eu estou selecionando, o impacto é tão grande que vai modificar a arquitetura, não é só estender mais alguma coisa. Eu estava pensando em criar de uma forma, vou ter que mudar. Então, o impacto é muito alto. Tudo bem? Quais os riscos que eu tenho que diminuir? Então, do maior risco para o menor risco para o projeto, né? Então, ou para a arquitetura. Então, os requisitos, as funcionalidades que demandam maior risco para o projeto deveriam, teoricamente, ser as primeiras a serem trabalhadas. Eu já tiraria esse risco da minha frente. Tudo bem? A abrangência total da arquitetura. Então, eu vou assegurar que no final da fase de elaboração, veja que eu já estou na fase de elaboração aqui, ó, tá? Cada parte do software, ele encontrou um endereço lá na visão, tá? Cada requisito meu está endereçado numa funcionalidade. Isso é importante eu entender. Senão eu vou me perder na hora de fazer o software, na hora de eu priorizar, tá? Outros objetivos, né? Como assim? Eu quero criar algo já para demonstrar para o meu usuário, né? Então, eu vou aqui criar, eu vou priorizar o caso de uso 3, 4 e 5, porque na visão de negócio não é tão significativo, mas eu já posso mostrar alguma coisa para o meu cliente. Legal. E, por fim, né, tudo que tiver priorizado aqui tem que considerar e tem que estar documentado numa arquitetura que está formalizada. Então, imagine que quando eu for gerenciar e priorizar esse caso de uso aqui, eu já estou, pessoal, já passei a iniciação, já fiz uma proposta para o cliente, já fiz o cronograma, ele já aceitou, e agora eu comecei a detalhar as funcionalidades do sistema. Entenderam? Então, eu já estou lá na elaboração, não estou na iniciação. Então, eu tenho que ter certeza que tudo que eu fizer aqui, né, que todo esse escopo que eu criei, ele gerou uma arquitetura que está formalizada e que está aprovada pelo meu cliente. Por fim, nesse processo todo, uma vez que eu consigo trabalhar e a arquitetura está bem definida, eu vou refinar a definição do sistema. Então, aqui atrás eu defini e agora eu vou detalhar cada funcionalidade que eu defini que o sistema vai ter aqui, eu vou detalhar ela agora aqui. Tudo bem? Olha que interessante. O objetivo aqui é assegurar... O objetivo aqui... Está errado aqui, eu coloquei refinar, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Refinar. Quando eu for refinar quando eu for refinar o meu sistema, eu vou detalhar o caso de uso. Tudo bem? O que é detalhar o caso de uso? Eu vou descrever todos os cenários necessários e vou detalhar o máximo possível para que eu possa gerar um entendimento, para que qualquer pessoa que pegue esses cenários detalhados possam, com ele, escrever um caso de teste, escrever uma especificação de um componente, criar uma query de um banco de dados, possa criar um banco de dados. Tudo bem? Então, eu tenho que agora criar um nível de detalhe tão grande aqui que eu consiga repassar para o restante da equipe com detalhes, passo a passo, de cada funcionalidade. Então, para isso, eu vou cumprir 10 passos. Eu vou revisar e refinar todos os cenários. Eu vou detalhar todo o fluxo de eventos que possa ter no meu caso de uso. Isso a gente vai mostrar depois
com mais detalhes nas aulas de caso de uso. Eu vou estruturar os detalhes, o fluxo de eventos também. Então, detalhar o fluxo de eventos e estruturar o fluxo de eventos são termos que a gente vai trabalhar, entender melhor nas aulas subsequentes, quando a gente trabalhar o caso de uso, tá bom? A gente vai ilustrar o relacionamento desses catores com os casos de uso. A gente vai descrever todos os requisitos especiais, né? Requisitos legais, né? Todos os requisitos que não são só funcionalidade, a gente vai descrever. A gente vai identificar e vai definir quais são os protocolos de comunicação que esse projeto vai usar. Vai descrever como vai ficar, por exemplo, tem um caso de uso que chama receber produto. O que é a pré-condição? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo para vocês. Alterar número de faltas. Alterar número de faltas. Essa é uma funcionalidade que somente o coordenador pode fazer. Então, uma pré-condição, que é descrever a condição prévia, uma pré-condição para esse caso de uso é que esteja o ator previamente logado como coordenador. Se ele não tiver nessa condição, ele não consegue entrar nesse caso de uso. Tudo bem? Ele não consegue entrar nessa funcionalidade. Eu tenho que descrever isso aqui. Pós-condição. Eu estou no caso de uso receber produto, né? Então, a pós-condição é quando terminar o caso de uso. O que eu vou ter? Um conjunto de produtos dado a entrada no estoque. Com a entrada no estoque. E com o saldo atualizado. É assim que vai ficar depois que eu receber os produtos. O que é descrever os pontos de extensão? É eu entender, do meu caso de uso, quais são as extensões de inclusão e extensão que eu vou ter que fazer. Tudo bem? Então, quais são os include e os extends que eu vou precisar fazer dentro do meu caso de uso? Isso também é o motivo da nossa próxima aula. Tudo bem? A gente vai detalhar, a gente vai estudar com detalhes os pontos de extensão. E aqui eu vou validar, vou avaliar e vou validar o resultado. Tá bom? Agora, pessoal, continuando em detalhar o caso de uso, como é que a gente vai detalhar o caso de uso? Quais são as perguntas, né, que tem que estar respondidas? Então, do tipo, como começa o caso de uso? Como termina o caso de uso? Como o caso de uso vai interagir com os atores, trocando mensagens com os atores, que são cada cenário do caso de uso, né? Como vai trocar dados com os atores do caso de uso, por exemplo, um caso de uso que o cara vai pagar uma conta com cartão de crédito. E aí ele é obrigado a se comunicar com o banco, com a operadora de crédito, para a operadora de crédito dar ok para ele. Então, o caso de uso, ele tem que descrever como vai ser essa troca de informações aí, tá? Como o caso de uso repete o mesmo comportamento, né? Então, se ele repete o mesmo comportamento, será que não é importante fazer o caso de uso de inclusão, para me chamar ele em mais de um caso de uso, né? Fazer reuso desse caso de uso? Há alguma situação especial, né? Excepcional dentro do caso de uso que tem que ser tratado, né? E aí, como que eu tenho que descrever esse caso de uso? Não para mim entender. Isso é muito importante para quem vai trabalhar com especificação de um sistema. A gente não faz um documento para a gente ler. A gente tem que fazer um documento para os outros entenderem a partir do que a gente redigiu. E isso é muito importante, isso é bem legal da gente ter já agora, porque a gente não pode criar um documento que a gente entenda. A gente tem que criar um documento que qualquer pessoa que lide com aquele documento consiga ter a mesma interpretação do documento que eu tenho. Tá bom? Isso é imprescindível da gente fazer. Tá? A gente tem que utilizar também o glossário de termos para considerar os termos que se fazem necessário. A gente tem que descrever um vocabulário claro e direto e não utilizar
termos complexos que são pouco utilizados dentro do negócio. A gente tem que criar frases curtas e que sejam bem concisas para que a gente possa ter um entendimento claro do que a gente não pode gerar um entendimento dúbio. Então, evitar de verbos como muito, muito, mais, bastante, né? Isso a gente tem que evitar no caso de uso, tá? Tem que usar a pontuação correta, porque uma vírgula mal colocada muda completamente o entendimento do caso de uso. E evitar frases compostas. A gente tem que evitar, no nosso caso de uso, na descrição, frases que sejam isso é aquilo, isso com aquilo, né? Não pode. Cada um tem que ser, cada cenário tem que ser descrito por uma única frase, tá bom? Mas isso a gente vai ver na prática, na próxima aula, no mais tardar em 2 aulas, tá? Aqui, para que a gente tenha sucesso, eu vou rever o documento lá de arquitetura que eu fiz, que é o documento de especificações suplementares, para atualizá-lo e ter certeza que com as funcionalidades que eu detalhei, não faltou nenhuma visão de arquitetura para me contemplar no meu documento. Tudo bem? Então, aqui é o documento sendo utilizado em todo o processo. Eu vou detalhar os requisitos. E para detalhar os requisitos, de novo, eu vou, primeiro, entender que os requisitos estão escritos e estão detalhados de uma forma que não só eu, mas como todos aqueles da equipe, que trabalham na equipe, possam ter o mesmo entendimento que eu tenho e que os meus clientes têm também. Tudo bem? Eu também tenho que ter certeza que os requisitos, eles possam ser rastreados e possam ser gerenciados, tá? De uma maneira que o impacto da mudança de um requisito possa ser apresentado facilmente no meu cliente, para o meu cliente. Tudo bem? Eu vou gerar relatórios que vão dar suporte para que eu possa apresentar isso para o meu cliente, né? Um diagrama de caso de uso uma ferramenta que eu posso usar para detalhar os requisitos, né? O documento de requisitos, documento e regra de negócio, é um documento muito importante que eu preciso utilizar para o meu para que os meus requisitos sejam bem detalhados. Então, para que eu possa apresentar de maneira bem bacana, eu vou criar lá requisito e regra de negócio. Então, quando eu criar as regras de negócio, eu vou de verdade conseguir validar se o entendimento daquele comportamento, daquele requisito está correto ou não. Eu vou revisar e vou aprovar de novo os requisitos do sistema junto com o meu cliente. Agora, eu vou gerenciar todas as mudanças que possam acontecer dentro do meu processo. Então, para isso, pessoal, a gente vai, de novo, vai estruturar o modelo de caso de uso, a gente vai gerenciar as dependências, tá? Isso é importante. E a gente vai revisar todos os requisitos, tá? Então, algumas dicas para a gente revisar os requisitos. A gente sempre vai ter que revisar esses requisitos em uma reunião. Nunca faça isso por e-mail, por telefone, não. Faça uma reunião com os participantes e prepare a revisão para aquilo que você vai apresentar. Essa revisão é uma validação de todos os requisitos, de todo o trabalho que você fez até agora. Você vai ter que ir lá e validar com o seu cliente. Tudo bem? Verifica continuamente se a qualidade do que eu estou gerando. Então, se eu verificar de maneira contínua os requisitos, eu sempre vou garantir que os requisitos são aderentes às necessidades do meu cliente. Tudo bem? As revisões, as validações, as revisões que eu vou fazer, elas têm que se concentrar no conjunto de requisitos
que eu estou trabalhando naquela interação, naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho 50 requisitos para trabalhar. Nessa interação, eu estou trabalhando com 3 requisitos. São esses 3 que a gente vai revisar. Tudo bem? A gente tem que fazer uma reunião específica para abordar mudanças que possam afetar os outros requisitos. Então, quando o cliente pedir uma mudança, eu vou fazer uma reunião específica para entender essa mudança e, logo em seguida, endereçar qual é o impacto que essa mudança que está sendo solicitada para o meu cliente gera, né, para os outros requisitos que já estão aprovados por ele. E, às vezes, até já estão codificados nesse momento aqui. Tudo bem? A gente vai ter que documentar todas essas revisões em atas, em termos de aprovação, termos de revisão. Se a gente aprovou, manda um e-mail, manda uma ata, um e-mail aprovando, né, formalmente tudo que foi definido em reunião, cria um termo de aprovação e manda esse termo de aprovação no e-mail para o cara dar um ok nele, entendeu? Isso tem que ficar documentado, porque cada revisão, cada aprovação dessa é um passo importante no sentido de que o cliente concorda que a solução que eu estou gerando é a solução que precisa ser implementada. Tudo bem? E, por final, todos os defeitos que ele encontrar nos requisitos, eu tenho que documentar para que, no futuro, quando alguém contestar, eu tenha lá o documento para apresentar. Tudo bem? Então, é importante isso daí. Bom, uma vez todo o fluxo passado, vamos fazer um resumo do que a gente viu hoje. Né? As principais atividades do RUP estão compiladas aqui por papel. Então, nós temos aí 5 papéis: especificador de requisitos, arquiteto de software, designer de interface, revisor de requisitos e analista de sistemas. Esses 5 papéis aqui, né, eles podem ser executados por uma mesma pessoa, desde que a pessoa tenha as características, o perfil que cada papel desse precisa para desempenhar as atividades que estão aqui. Tudo bem? Veja que, por exemplo, priorizar caso de uso é algo extremamente técnico. E só quem é arquiteto que consegue fazer isso bem. Quem tem uma visão de arquitetura consegue fazer isso bem. Percebeu? Detalhar o caso de uso e detalhar os requisitos para gerar o sistema, olha que dependência. É um especificador de requisitos. Eu tenho que ter um cara que tem essa visão, que consegue transformar necessidades de usuário, né? Aqui, ó, identificação de solicitações. Ele consegue identificar aqui necessidades dos meus clientes, dos meus usuários, em funcionalidade que o sistema tem que ter. Tudo bem? Esse revisor de requisitos aqui é um cara da área de qualidade, que fica revisando, aprovando junto com o meu cliente, né? Esse cara de qualidade, esse papel de qualidade, né? Então, quando eu estou lá no meu cliente, validando com ele os requisitos, fazendo uma revisão e validando, eu estou exercendo o papel de revisor de requisitos. É teórico, pessoal, mas é importante a gente entender o perfil que eu tenho que ter em cada momento que eu trabalho com requisitos. Tudo bem? Aqui, os principais artefatos, né? E quem gera esses artefatos? Então, o glossário de termos, que é um documento tão importante que ele vai correr o projeto todo, não é só requisito, ele é gerado no requisito, mas durante o projeto todo, todo mundo se auxilia lendo o glossário de termos. O plano de gerenciamento de requisitos é importantíssimo, que é como a gente vai gerenciar, de que forma a gente vai gerenciar todas as mudanças que possam ocorrer dentro dos requisitos, gerando aqui, demonstrando, deixando um histórico aqui dos impactos de cada mudança que aconteceu nos requisitos. Todas as solicitações de requisitos, solicitações iniciais dos usuários, devem ficar num documento, que é um documento uma lista de requisitos, uma lista de caso de uso. O documento de visão, que é outro documento importante que vai sendo trabalhado na linha do tempo.
ele vai ser complementado, é um documento de negócio para ser entregue para a área de negócio. Aqui a gente vai mostrar o ROI, por exemplo, qual o retorno de investimento que o cliente vai ter ao investir dinheiro no meu projeto. Aqui o modelo de caso de uso, são os diagramas de caso de uso, né, que a gente vai ter aqui, tá? As especificações suplementares, que são requisitos não funcionais, e os requisitos com seus atributos aqui, todos armazenados, todos já selecionados aqui, nos quais eu vou utilizá-los para transformá-los em funcionalidades do sistema, tá? Aqui, o designer de interface vai criar o protótipo, né, da interface com o usuário, tá? Aqui, a gente vai também criar toda a minha interação, as fronteiras do meu sistema, quem é que faz fronteira com o quê, né? Tipo assim, uma fronteira com um ator externo por meio da funcionalidade de pagamento com cartão de crédito. Então, a funcionalidade de pagamento com cartão de crédito, ela vai ser uma fronteira do meu sistema. Por quê? Tem um cara lá fora, que chama operadora de crédito, que vai falar com a funcionalidade de pagamento que faz parte do meu sistema. Então, eu tenho que definir quais são essas classes de fronteira. A gente depois vai trabalhar isso no nosso curso também, tá, pessoal? Aqui, a gente vai identificar todos os atores que vão interagir com o meu sistema. Aqui, o especificador de requisitos, ele vai transformar essas solicitações aqui em casos de uso e vai detalhar esses pacotes de caso de uso, né, em especificações e requisitos de software. Tá vendo aqui, ó, que do diagrama gera um detalhamento de cada funcionalidade, e é assim que a gente vai trabalhar até chegar numa especificação que praticamente é uma especificação do sistema que a gente vai fazer. Isso na visão de requisitos, né? Detalhando requisito e regra de negócio. Como é que o nosso requisito, com essa disciplina, interage com outras disciplinas do processo? A disciplina de análise e design, ela vai ser toda alimentada pelos requisitos. Não tem nada que se faça em análise e design, que é montar a arquitetura do projeto, que não seja amparado com os requisitos que eu acabei de trabalhar lá. A disciplina de testes, ela vai validar todo o sistema com base nos requisitos e nas regras de negócio que eu acabei de levantar nessa disciplina. A disciplina de configuração e gerenciamento de alteração, né, ela vai trabalhar, ela vai fornecer todo o mecanismo para me tratar todas as mudanças que possam vir a acontecer no meu negócio em função dos requisitos que eu acabei de levantar. A disciplina de gerência de projeto, ela vai planejar cada iteração, ela vai ter um cronograma para cada iteração, ela vai gerenciar o custo, o prazo, a qualidade, ela vai gerenciar os meus recursos, né? Ela vai gerenciar todos os artefatos que foram criados, tudo isso a partir dos requisitos que eu acabei de levantar. E a disciplina de modelagem de negócio, ela alimenta a disciplina de requisitos, informando para requisitos regras de negócio, modelo de caso de uso de negócio, o fluxo de processo de negócio, tá? Então, é a única disciplina que alimenta requisitos. Show de bola? Tranquilo, bacana, né, pessoal? E aí, a gente chega ao final dessa aula, né? Pedindo para vocês ir lá no Moodle, interagir comigo lá no Moodle, deixar sua pergunta, deixar sua interação lá no Moodle. Na aula que vem, pessoal, nós vamos trabalhar de uma maneira muito interativa, nós vamos construir vamos começar a construir um documento de requisitos, nós vamos começar a construir caso de uso, e para isso, eu já criei um case, e nós vamos trabalhar em cima do case, tá? Então, vai ser uma aula bem interativa, vocês vão participar comigo. Nós vamos trabalhar com uma ferramenta que chama Argo, que eu vou até dar o endereço para depois vocês baixarem a ferramenta também. Vou ensinar vocês a trabalharem, a modelarem o ML trabalhando na ferramenta. Vai ser uma aula bem bacana, tá bom? A aula de hoje, esse vídeo vai estar disponível amanhã,
entre hoje e amanhã, essa aula fica gravada lá no Google Drive. Assim que ela estiver disponível no Google Drive, eu subo ela para o YouTube e coloco o link lá no Moodle para vocês. Tá bom, pessoal? Então, vão lá no Moodle, você clica no Moodle, já vai lá para o meu canal no YouTube. Siga o meu canal no YouTube, pessoal, que vai ter muita coisa boa para vocês, não só da minha disciplina, mas eu vou começar a postar lá vídeos sobre arquitetura de software, sobre outras coisas que a gente não consegue só falar aqui, né? Eu vou postar bastante coisa lá, então é legal a gente seguir para ter uma base de referência sobre arquitetura de software, tá bom? É bem legal isso, então vão lá, curtam lá, falam se você gostou ou não gostou da videoaula que a gente trabalhou hoje, e lá no Moodle, interajam comigo, tá? Entram lá, participa do fórum, quem tiver disponibilidade, é lógico, né? Mas vai lá. Tá bom, pessoal? Então, bom feriado para vocês. Amanhã já é feriado, já acabou a semana, né? Então, bom feriado para quem é de Santo André aí. Se protejam, continuem em casa, né? Cumprindo esse isolamento, porque é uma pandemia, não é brincadeira. Se fosse brincadeira, ninguém ia investir tanto dinheiro como estão investindo, e o mundo todo não ia parar, né? O mundo está parado, e o mundo só pararia por um negócio muito sério. A última vez que o mundo parou foi por causa da Segunda Guerra Mundial. E hoje, que a gente, quando vê os vídeos, a gente vê como o negócio foi feio. Então, hoje, nós estamos comparando a mesma paralisação com há 70 anos atrás, então 50, 60 anos atrás. Então, pessoal, se precavenham, façam o isolamento corretamente, pratiquem a higiene corretamente, tá? E vamos continuar nos interagindo por enquanto dessa maneira. Espero que vocês estejam curtindo nossas aulas. Então, bom final de semana, bom feriado e até a próxima terça-feira. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Opa! Pessoal, vocês poderiam liberar o vídeo de vocês aí, só para que eu pudesse